processo de colonização e independência dos Estados Unidos. Lembrando que antes da independência não pode se chamar os Estados Unidos de Estados Unidos. O nome é 13 colônias. Passando rapidamente aí, só para a gente fazer um brainstorm aí, fazer uma recapitulação, vou passar para vocês o ponto que a gente já conversou anteriormente, beleza? O primeiro deles é que as 13 colônias, elas foram divididas em duas partes. De Massachusetts para cima, nós temos as colônias de ocupação ou povoamento, né, que tinha como objetivo garantir a posse das terras para os ingleses. E a parte sul, que é de Massachusetts até a Carolina do Sul, do Sul, ela foi uma colônia de exploração. Só para a gente lembrar, a colônia de exploração, ela adotou o sistema chamado de plantation. Lembrando que o sistema de plantation, ele tem a ver com 4 itens. O primeiro é o latifúndio, afinal, cada um desses estados das 9 colônias do Sul vai ser considerado um latifúndio, né? Você tem a monocultura, diferente do Brasil, que a monocultura ela foi aplicada em todas as capitanias hereditárias, aqui a monocultura ela vai ser diversificada. Em que sentido? Cada um dos estados do Sul vai produzir alguma coisa. As principais coisas que foram produzidas nas colônias do Sul, na monocultura de cada um desses estados, foi o tabaco, né, que é o cigarro, o algodão, o chá, mas isso só vai acontecer depois de um conflito, e por último, e não menos importante, o algodão. Esses eram os itens da monocultura das colônias de exploração. Necessitava de trabalho escravo, porém a Inglaterra ela comprava os seus escravos da Espanha, da região da ilha de Cuba, beleza? Então ela não ia buscar na África, mas ela comprava dos espanhóis, né? Afinal, Cuba fica perto da Carolina do Sul, né? E posteriormente nós temos a exportação, ou seja, que tudo aquilo que é produzido aqui nas 13 colônias, ela vai diretamente para a Inglaterra, fazendo com que haja uma espécie, de comércio triangular. Lembrando que existia nessa época 3 grandes comércios triangulares, beleza? Nós tínhamos o de Portugal, ou seja, Portugal saiu, os burgueses saíam de lá, compravam escravos na África, traziam para o Brasil e posteriormente tudo que eles produziam voltava para Portugal. Você tinha a Espanha, que tinha o mesmo processo. Eles saíam da Espanha, compravam escravos ali dos portugueses na África, depois levava para Cuba e para todas as outras regiões, e tudo que eles produziam ali voltava para a Espanha. A única que vai ter uma estrutura um pouco diferente vai ser a inglesa, aonde os ingleses eles vão sair da Inglaterra, vão comprar os escravos na ilha de Cuba e levar eles para as colônias de exploração, aonde eles vão trabalhar na monocultura e nos latifúndios, e tudo aquilo que eles produziam era mandado diretamente para a Inglaterra. E a gente nunca pode esquecer o seguinte, né? As colônias do Sul e as colônias do Norte, elas obedeciam todas as regras do parlamento e da monarquia parlamentar, beleza? Lembrando que o parlamento ele faz parte da monarquia parlamentar, ou seja, tudo que era decidido no parlamento inglês, ele era aplicado nas colônias americanas, beleza? Todas as leis, todas as atividades econômicas, tudo que havia sido decidido lá, também era decidido aqui para as 13 colônias. E o legal
e isso é uma coisa que até vai fazer um pouco mais de sentido mais para frente, mas que vai ser importantíssimo só para a gente relembrar, é que os ingleses ocuparam uma terra chamada de terra devoluta. O que é essa terra devoluta? Uma terra sem dono, beleza? E a única terra que estava disponível nesse momento para que os ingleses ocupassem era a América do Norte. Só que a gente precisa entender algumas coisas passadas para você poder entender o passo que vem a seguir, que é a chamada Guerra dos 7 Anos. Você precisa entender o seguinte: tanto a França quanto a Inglaterra, elas começaram o seu processo de colonização depois de Portugal e Espanha, beleza? E a gente nunca se deve esquecer que Portugal e Espanha, através de um tratado, chamado de Tratado de Tordesilhas, eles dividiram o continente americano inteiro, ou seja, incluindo a América do Norte. E aí que está o tchan do negócio. Existe uma lei até os dias de hoje, dia 9/4/2020, chamada de Lei do Uso Capião, C-A-P-I-A-T-I-O. A Lei do Uso Capião diz o seguinte: se qualquer pessoa ocupar um pedaço de terra, torná-la produtiva e o seu dono não reclamar a posse dessa terra, essa terra pertence a você, beleza? Então isso é uma coisa muito importante. Por que que os ingleses foram para a América do Norte? Justamente para poder aplicar essa lei de uso capião numa terra devoluta, numa terra sem dono. Então eles foram para lá, ficaram um bom tempo ali, correto? Para depois a terra se pertencer a ele. Não é à toa que eles criaram as colônias de ocupação, que era para garantir a posse da terra. E os ingleses sabiam que a região da América do Norte não era de interesse dos espanhóis, nem dos portugueses. Porque os espanhóis acharam uma grande quantidade de ouro ali entre os maias, incas e os astecas. E o Brasil, que era a principal colônia de Portugal, ela já estava começando a descobrir ouro, mas tinha o açúcar e tudo mais. E o pau-brasil. Então eles sabiam e eles foram para lá porque eles sabiam que ninguém ia pedir a terra. Então os ingleses ocuparam aquele território. E a França vai ficar um pouco mordida em relação a isso. E fala, pô, fala sério, Portugal e Espanha dividiu o território, a Inglaterra foi lá, pegou um território para ela, e eu fiquei sem nada. Será que ela ficou sem nada? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Então a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente fala de Europa entre o século XV, que é quando começam as grandes navegações, e o século XVIII, existiam 4 grandes países organizados, tanto politicamente, quanto socialmente, quanto economicamente. Esses 4 países eram Portugal, Espanha, Inglaterra e França, em sua devida ordem de importância. Os portugueses, porque eles foram os primeiros a navegar, os espanhóis, porque foram na onda dos portugueses, os ingleses, porque criaram a indústria, beleza, e tinham uma monarquia parlamentar, e a França, que ainda era dividida de maneira feudal. Ou seja, ela tinha uma burguesia, sim, ela tinha poder econômico, sim, mas ela não tinha colônia. Então, a França, para não perder espaço para a Inglaterra,
que já era, nessa época, senhora dos mares, uma monarquia parlamentar extremamente organizada, o que ela fez? Ela foi ocupar o território que a Inglaterra supostamente não queria, que era o território mais ao norte da América do Norte, que hoje corresponde ao atual Canadá. Tanto é que é uma coisa bem interessante de vocês notarem, é que o seguinte, espera aí que eu vou procurar aqui. Tanto que é até interessante que eu quero que vocês percebam aqui no cantinho da minha tela o seguinte: os Estados Unidos, o Canadá e o Alasca são os únicos que possuem uma fronteira reta. Por quê? Por causa dessa guerra que a gente vai começar a falar, que é a Guerra dos 7 Anos. Eles não sabiam aonde começava e aonde terminava os territórios dele. Tanto é que a língua oficial do Canadá não é o inglês, é o francês, porque foram os franceses que ocuparam o território do Canadá, beleza? Enquanto os ingleses acabaram ficando na região dos Estados Unidos e também do Alasca. E o porquê que essa fronteira acabou se tornando uma linha reta? Justamente por causa da Guerra dos 7 Anos. Quando os franceses vieram para o território da América do Norte, que hoje é o Canadá, eles eram o povo que menos sabiam navegar e muito menos sabia administrar uma colônia. Eles sabiam que na Inglaterra estava dando certo essa divisão entre colônia de ocupação e povoamento e a colônia de exploração. Ele sabia que a capitania hereditária não tinha dado certo, mas que a terra daqui era boa para produção. Então, quando os franceses vieram para cá, eles simplesmente começaram a explorar o território que fica perto um do outro. E aí, olha a encrenca, um dos principais rios navegáveis da América do Norte é um rio de coloração amarelada. E esse rio, ele é chamado de Rio Mississippi. Como os franceses não faziam ideia do que eles estavam fazendo, aonde eles estavam indo, eles desceram o rio Mississippi e que isso acabou entrando no território inglês. Só que uma parte desse território inglês mais ao norte da colônia de ocupação não tinha ninguém. E os franceses fundaram um território chamado de Louisiana, que fica quase que na divisa ali com o atual Canadá. Hoje a Louisiana pertence aos Estados Unidos, mas ela fica perto da divisa com o Canadá. E olha só que interessante. Na hora que os franceses fundaram a Louisiana, eles simplesmente passaram a tomar posse daquele território. Só que eles não sabiam que eles estavam em território inglês. O que vai acontecer? Os ingleses, ao subirem o rio Mississippi, eles vão encontrar franceses dentro do seu território. Lembrando que essas marcações, elas são apenas fictícias, beleza? Essas marcações, elas existem, mas elas não aparecem na divisão. E aí os caras falaram, nossa, tem francês aqui. Os caras falaram, mano, vocês estão ligados que você está no meu território, né? O cara falou, não, esse território é nosso. Opa, o que os ingleses vão achar? Vão achar que os franceses invadiram o território presente à Inglaterra. E é aqui que mora o tchan do negócio. A França e a Inglaterra, elas sempre tiveram uma relação um pouco complicada. Por quê? Elas se amam e, ao mesmo tempo, elas se odeiam. Temos vários exemplos na sala de vocês para vocês entenderem, né? Então,
Olha só que da hora. Desde a Guerra dos 100 Anos, a França e a Inglaterra ela tem uma rixa, visto que a França e a Inglaterra brigou por um território chamado de Flandres e Champagne, certo? Flandres era um bom produtor de algodão e Champagne de uva, né? E aí, o que vai acontecer? A Inglaterra tomou posse daquele território depois de 116 anos de guerra. Agora a França falou, então quer dizer que se eu invadir o seu território, você está insatisfeita, você quer brigar comigo? A Inglaterra falou, eu quero. Então, esse conflito, para ver de quem era esse território da Louisiana, deu início à Guerra dos 7 Anos. Só que a Guerra dos 7 Anos, ela tem um fator extremamente curioso. E esse fator curioso é que ela foi a única guerra que sofreu uma transferência de localidade. Ela começa num território e termina no outro. Olha só como os caras eram tão doidos, né? A Guerra dos 7 Anos ela é dividida em duas partes. 3 anos, França e Inglaterra brigando na América do Norte, e 4 anos eles brigando na Europa, né? Olha só como os caras eram malucos. Por que eles fizeram isso? Porque eles falaram que a guerra sairia mais barato se fosse na Europa. Por quê? A França e a Inglaterra, elas são divididas por um canal chamado de Canal da Mancha, que ele tem aproximadamente 170 quilômetros. Ou seja, é muito mais perto. Para você sair da Inglaterra e da França para chegar na América do Norte, são aproximadamente 8.750 quilômetros de viagem. Então, os caras falaram, ao invés de eu ficar mandando batalhões, armamentos, comida para vocês aí, é mais fácil eu brigar aqui. Ou seja, eles vão parar a guerra, simplesmente parar a guerra no continente americano e vão para o continente europeu. Ou seja, a guerra ela vai ser muito mais intensa dentro do continente europeu. E olha só que legal, elas são tão rivais nesse momento que depois, quando Napoleão entrar na França após a Revolução Francesa, que acontece um pouquinho depois da independência das 13 colônias, os franceses, liderados pelo Napoleão, tentam invadir a Inglaterra. E eles vão tomar pau da Inglaterra de novo. Por quê? Você nunca deve esquecer disso. A Inglaterra, ela é uma ilha. Se ela é uma ilha, ela é rodeada por mar. Não é à toa que a Inglaterra se tornou senhora dos mares. Todo e qualquer indivíduo que tentasse invadir a Inglaterra ia tomar porrada dos ingleses. Por quê? Além de uma frota naval extremamente poderosa, eles tinham um grupo de pessoas que lutavam ao seu lado na guerra também, que eram os piratas. Então, juntavam os piratas e o exército inglês, qualquer um que tentasse invadir a Inglaterra tomava pau. E foi o que aconteceu com os franceses. Os franceses tomaram um pau feroz dos ingleses, recuaram, ou seja, saíram da guerra, e o território da Louisiana ficou com os ingleses. Só que os ingleses espertinhos, como eles eram, eles foram um pouquinho mais para cima, que dá ali na região de Quebec, Montreal, né? E olha só que interessante, essas regiões são as regiões que falam tanto o francês quanto o inglês, por consequência da Guerra dos 7 Anos. Só que isso, para a Inglaterra, foi muito ruim. Por quê? A Inglaterra, devido ao conflito, ela vai ter uma grande dívida. Dívida em que sentido? Toda e qualquer guerra gera custos. E esses custos têm que ser repassados para alguém. E, segundo o parlamento britânico, quem deu início a este conflito foram os colonos. Parou aí falando sobre a Guerra dos 7 Anos, né?
Lembrando que ela foi uma guerra que causou uma despesa econômica gigante para a Inglaterra e ela tinha que passar esse gasto para alguém. Como, aos olhos do parlamento, foram os colonos que começaram a guerra, eles resolveram simplesmente começar a cobrar impostos do pessoal das 13 colônias. Então vamos lá. Olha só que interessante. A partir do momento em que a Inglaterra decide cobrar os impostos, ela vai criar uma coisa que ela mesma era contra, que era o pacto colonial. O pacto colonial é o comércio exclusivo entre metrópole e colônia. No caso, a metrópole das 13 colônias era a própria Inglaterra. Mas por quê? A Inglaterra ela precisava arrumar um jeito para que os impostos fossem cobrados de maneira correta. Foi aí que, através de uma decisão do parlamento, foi criado uma parada chamada de alfândega. O que é uma alfândega? Só para você entender. Se você já viajou para fora do país, todos os países novos que você entra, você tem que passar por uma alfândega, beleza? Que ela é o que controla a entrada e a saída de pessoas. No caso, a alfândega inglesa, ela vai controlar a saída dos produtos da colônia para a metrópole e controlar a entrada dos produtos da metrópole para a colônia. Beleza? Então a alfândega vai ser o que vai colocar os impostos para que as pessoas daqui comprem os produtos de lá com imposto e vice-versa. E aí, olha só que interessante. Os impostos foram criados pelos ingleses para suprir, para acabar com a dívida que eles tinham tido durante a guerra. Existiram 7 impostos. Porém, eu vou focar nos 3 mais importantes, que era a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. Para a gente poder falar sobre essas 3 leis de impostos, a gente precisa entender algumas coisinhas. A Inglaterra, ela vai cobrar impostos abusivos dos colonos, certo? Contrariando a ideia de que eles só tinham a obrigação de ocupar e explorar a terra. E a primeira lei é a mais interessante para mim. Por quê? A gente fala em lei do açúcar. Aí você fala, mas professor, eles não produziam açúcar, porque os principais produtos eram o tabaco, o algodão, o milho e o chá. Beleza? Então, olha só que interessante. Para a gente poder entender o que é essa lei do açúcar, a gente precisa lembrar quem é o açúcar. Aí você fala, professor, o açúcar é aquela substância que deixam as coisas doces. Beleza. Só que ela tem 2 cores. Primeiro, um açúcar mais marronzinho, que é chamado de açúcar mascavo, e você tem o açúcar refinado, que ele é transformado em pequenos cristais brancos, para serem formados os torrõezinhos e tudo mais. Lembrando que naquela época eles usavam bastante o torrão, eles não usavam um saco de açúcar como a gente conhece hoje. Só que a gente precisa lembrar o apelido do açúcar na Europa, que era ouro branco. O que significa dizer que o açúcar ele era o ouro branco? Quer dizer que ele era extremamente valioso, beleza? Então, essa lei do açúcar vão ser impostos colocados em produtos de alto valor, beleza? Ela recebe esse nome, mas não é por causa do açúcar, mas é porque pelo que ele representa.
entre os produtos de alto valor que eles tinham, era a madeira, que vinha importada da Inglaterra, o vinho, né, visto que aqui você não tinha uma cultura de videiras, né? Videira, para quem não sabe, é a plantinha que dá uva, tá? E também a seda, que aqui eles não tinham, e também alguns outros produtos finos, vamos se dizer assim. Então era a seda, a madeira, o vinho, qualquer coisa que fosse de alto valor. E essa lei do açúcar, ela criou um imposto de 35% sobre cada um desses produtos. Como assim? Vou dar um exemplo. O cara quer comprar madeira. A madeira custa 100. Ela chega aqui, passa pela alfândega e os caras colocam o preço dela de R$ 135. Beleza? Só para você entender. Ou seja, a madeira que chegava aqui por 100, agora ela chega por 135, que é uma quantia até que grande para ser cobrada em cima dessa madeira. Então, todos os produtos que eu citei anteriormente, os produtos mais finos, recebiam esse adicional de 35%. A segunda lei é a lei mais dificinha de você entender, porém, ela é importante. Ela é chamada de lei do selo. Por que ela é chamada de lei do selo? O selo nada mais é do que aquele objetinho bonitinho que a gente cola em uma carta para poder conseguir enviar a ela. Claro que hoje, você fala, mas quem manda a carta? Hoje a gente tem e-mail, e todos os e-mails, todos os papéis de documentos, ele normalmente aparece algum tipo de desenho. Seja o desenho da empresa, seja o desenho do contrato. É mais ou menos isso. Selo nada mais é do que qualquer timbre colocado no papel. O que é um timbre? Um desenho que representa a ação. Em que sentido? Por exemplo, quando você assinou lá a matrícula do Illimity, não aparece mais ou menos ali no contrato, não aparece o logo da escola. Aquilo é o que a gente chama de timbre. Quando você tem uma assinatura virtual, aquilo é uma espécie de timbre. Quando você, sei lá, compra um produto que vem com nota fiscal e aparece o desenho da loja, aquilo é um timbre, tá? Então o selo ele está ligado a essa timbragem, a essa marca. Por quê? Dentro da colônia, como haviam vários burgueses, eles se comunicavam através de jornais, revistas, panfletos. Então havia uma circulação muito grande de papel aqui. E o papel ele era um produto extremamente caro. Para você ter uma noção, o que hoje seria uma folha de sulfite para a gente, que a gente paga 10, 20 centavos, naquela época eles pagavam 30, 40 centavos na folha. Ou seja, era extremamente caro, certo? Então, o que a metrópole fez? O que os ingleses fizeram? Todo e qualquer papel que circulasse nas colônias deveria ter o timbre da realeza inglesa, do parlamento inglês, da monarquia parlamentar. Ou seja, era um papel que tinha um carimbo da realeza e do parlamento. Só que esse carimbo, naquela época, ele era feito em alto relevo. Como assim? Sabe quando você derrete giz de cera e depois você coloca uma marquinha em cima? Era mais ou menos assim que funcionava o papel deles. Eles tinham que ter esse selo de cera vindo da Europa. Ou seja, todo e qualquer papel que circulasse dentro da colônia sem esse timbre, ele era considerado ilegal e sem valor. Ou seja, para um cara que faz contrato de exportação, de importação, de contratar uma mão de obra ou comprar um escravo, se ele não tivesse esse selinho, o negócio dele não
era legal. E se ele não é legal, a coroa britânica tem o total direito de pegar todos esses produtos dele e ficar para ela. E ela depois venderia na Europa livremente. Beleza? Então, dessa forma, eles vão contornando a dívida financeira que existia dentro da Inglaterra. E agora, por último e não menos importante, nós temos a lei do chá. A lei do chá, ela vai acabar com a felicidade dos colonos ingleses. Por quê? Antes deles começarem a produzir o chá em larga escala nas colônias de exploração, o chá ele era um produto importado. Lembrando que a principal erva do chá é o chamate, que era e tinha sido bastante explorado lá nas Índias pelos portugueses e tal e tudo mais. Não vou entrar nesses detalhes porque a gente já viu isso. Só que o chá se tornou algo cultural dos ingleses. Não é à toa que até hoje em dia existe o famoso chá da tarde, que é a hora que os ingleses normalmente se reúnem por volta de umas 3, 4 horas da tarde para que eles tomem o chá, batam papo e tal, trocassem uma ideia. Só que esse chá ele era importado, ou seja, eles traziam da Inglaterra para a colônia. Só que eles cobraram uma taxa de imposto de 60% em cima do pacote de chá. Ou seja, se o chá custava R$100, por exemplo, ele era vendido por 160 aqui na colônia. Isso irritou demais os ingleses que habitavam as colônias. Por quê? Muitos daqui não tinham esse 60% para dar em cima desse chá. E isso levou aqueles que tinham alguns territórios aqui a produzir o chá aqui. Mas do mesmo jeito que o chá foi produzido aqui, a terra, o território americano, ele é muito maior do que a ilha inglesa. Logo, quem vai produzir mais chá? As colônias. Então, o cara, para produzir o chá, ao invés de comprar, ele tinha que pagar esse 60%. Então, se ele tem o equivalente a R$1.000 de plantação de chá, para ele continuar produzindo esse chá aqui, era cobrado 1.600 dele. Então, isso vai irritar demais os colonos ingleses. E é a partir da lei do chá que o negócio vai começar a ficar intenso e a população vai começar a se revoltar contra ao parlamento inglês. Não é à toa que vai ser por causa da lei do chá que vai dar início ao pensamento da independência das 13 colônias. Por quê? O principal porto que pegava todas as produções das colônias de exploração para levar para a Inglaterra ficava na cidade de Boston, que era uma cidade localizada ao norte das 13 colônias, mais precisamente nas colônias de ocupação. Então imagina para o cara lá da Carolina do Sul, que é a última colônia, ele tinha que se dirigir até a terceira colônia, que era Boston, para poder despachar os seus produtos. Olha o trampo que dava. Por que tinha que ser em Boston? Porque na hora que eles começaram a cobrar os impostos, essa alfândega, né, que já existia lá no porto, ela passou a ter alguns militares da coroa. Para quê? Para fiscalizar a cobrança de impostos. Ou seja, ele tinha que levar lá para pagar o imposto para ele poder mandar embora ou ele comprar alguma coisa. Boston era o shoppingzinho da galera das 13 colônias.
E aí, o que aconteceu? Mano, a coroa inglesa deu poder para os alfandegários de polícia. O que é isso? Se o cara não pagar o imposto, o cara da alfândega pode ir na casa dele e cobrar ele. Se ele não tiver grana para pagar o imposto, ele vai preso. Mas a Inglaterra, claro, queria mostrar um pouquinho da sua bondade. Ela falava o seguinte: se o cara for até o porto e comprar um produto, mas não tiver o dinheiro para pagar o imposto, ele tem 5 dias para pagar o imposto. Ou seja, se o cara, no 6º dia, não pagou o imposto, o membro da alfândega ia até a casa dele cobrar. Aí o cara fala, mas eu não tenho dinheiro. A Inglaterra deu poder de penhora de bens para o alfandegário. O que isso quer dizer? Que o alfandegário, que é a pessoa que trabalha na alfândega, só para você ter uma noção, ele ia até a casa do cara, e se o cara tivesse devendo, sei lá, R$100 para a alfândega, o alfandegário ele tinha o direito de pegar qualquer coisa de dentro da casa. E se dentro de mais 5 dias ele não pagar o imposto, o objeto que foi pego pelo alfandegário, ele seria vendido para colocar o dinheiro do imposto dentro daquilo que ele estava devendo. Então, olha só, a partir disso, a gente vai ter um índice de corrupção muito grande, porque os alfandegários vão chegar, eles vão pegar cama, vão pegar sofá, vão pegar roupa, vão pegar ouro, joias, dinheiro, se o cara tiver. Então, a única coisa que ele não tinha direito de pegar da pessoa era a casa. O restante ele podia pegar animal, carroça, roupa, comida, o que fosse. Então, a população, depois disso, começou a ficar pistola a essa ação do alfandegário ter o poder de penhorar bens. A gente chama de atos tolchen, né? Que é a palavra tolchen, quer dizer controle de cidade, alguma coisa do gênero, tá? Eu não sei a tradução literal da palavra, né? Porque se a gente for colocar, aí é o envio da cidade. Mas a tradução que eles queriam dizer era poder de controle da pessoa, tá? Então, os atos Tolchen foi o estopim, o início para dar início à independência dos Estados Unidos. Por quê? A população da colônia ficou revoltada com a atitude da monarquia parlamentar de dar poder de penhora para esses membros da alfândega.